Neste momento estão aprovados em Portugal 3 anticorpos com 2 especificidades diferentes, ou seja, 2 anticorpos anti-BCMA e outro anticorpo anti-GPRC5D. Na prática, estes 2 alvos não interferem significativamente na eficácia destes anticorpos, que é similar, mas interfere no perfil de toxicidade, porque são antigénios que se expressam em células diferentes. São uma opção terapêutica de uma enorme eficácia. Aliás, os ensaios clínicos que suportaram a aprovação destes anticorpos foram feitos em doentes que tinham tido muitas linhas prévias de tratamento, portanto, doentes onde a probabilidade de resposta seria baixa e onde essa resposta excedeu largamente aquilo que seria a expectativa previsível, com 60% dos doentes a obter respostas, algumas delas, ou cerca de 40% destas respostas, são respostas completas, onde a doença pura e simplesmente desapareceu da circulação. O anticorpo específico é um artifício que nós, comunidade científica, usamos para conseguir provocar a ativação de um linfócito T e, portanto, induzir uma resposta imunitária que não é muito diferente daquela obtida com as células CAR-T. Mas, do ponto de vista logístico e do ponto de vista de complexidade tecnológica, é muito mais fácil trabalhar com anticorpos bispecíficos do que CAR-Ts, nomeadamente porque são produtos que estão, que nós em gíria dizemos que são off the shelf, ou seja, que basta ir buscar à farmácia, em vez de toda uma complexidade de processamento que está associada às CAR-Ts. Isto significa que são utilizáveis num número muito mais vasto de doentes e são utilizados imediatamente, ou podem ser utilizados imediatamente após nós decidirmos que o doente beneficia deste tratamento, enquanto numa CAR-T todo este processo demora tempo, é complexo e será seguramente utilizável a um número muito inferior de doentes. Cada vez que surge um novo fármaco, uma classe de fármacos com grande eficácia em mieloma, a pergunta que inevitavelmente surge novamente é se é desta que nós tornamos o mieloma uma doença curável. Eu sorrio sempre porque é uma pergunta que, obviamente, qualquer resposta é especulativa, só o tempo é que nos vai responder a ela, mas que é tentador acreditar que sim. Ou seja, nós vamos melhorando a eficácia dos tratamentos, os anticorpos bispecíficos e as CAR-Ts foram um passo importante, ou estão a ser um passo importante nessa melhoria, e, portanto, admissivelmente, as respostas serão melhores do que com aquilo que nós tínhamos disponível até agora. É preciso ter a noção de que tratamentos de primeira linha, excluindo estas opções terapêuticas, portanto, com inibidores de proteosoma, com imunomoduladores e anticorpos monoclonais, já nos permitem muitas vezes respostas que se aproximam de uma década até à primeira recaída. Portanto, mesmo que formalmente estes tratamentos não sejam curativos, cada vez é maior a probabilidade de um doente com mieloma não vir a morrer por progressão desta doença. Ou seja, se admitirmos que a maioria dos doentes com mieloma têm uma idade igual ou superior a 70 anos, falar de controle da doença por um período de 1 ou 2 décadas poderá significar que, do ponto de vista operacional, esse doente não vai nunca ser ameaçado em termos de sobrevivência pela doença. No entanto, do ponto de vista estritamente de rigor científico, nós ainda não temos evidência de que mesmo com anticorpos bispecíficos ou com CAR-T cells que a doença seja curável. Outra das questões que se coloca sistematicamente, e colocou-se isto com os imidos, colocou-se isto com os anticorpos monoclonais, é se é desta que nós vamos
deixar de precisar de transplantar os doentes, ou seja, no tratamento atual do mieloma múltiplo, o único passo que ainda está associado a uma toxicidade importante, a uma perturbação do cotidiano dos doentes significativo e que na prática que ainda está associado a uma quimioterapia muito convencional, é o autotransplante. Portanto, será desejável que mal nós consigamos poupar aos doentes este passo terapêutico, isso será obviamente benéfico. O problema é que o mecanismo de ação do transplante é diferente do mecanismo de ação destas outras novas opções terapêuticas que surgem. E, portanto, se a pergunta começa por ser se nós desta vez podemos prescindir do transplante, os ensaios clínicos o que nos vêm depois demonstrar é que não é em vez de, mas associado a. Ou seja, nós melhoramos a nossa eficácia terapêutica, não substituindo o transplante por novos agentes, mas associando ao transplante estes novos agentes. Claro que há de haver uma altura em que a eficácia dos tratamentos sem o transplante é de tal forma bom que realmente nós podemos prescindir deste passo na estratégia de tratamento do doente. Acho que não estamos longe disso, ou seja, aquilo que há 10 anos era um axioma indiscutível é que qualquer doente jovem com performance física suficientemente boa para suportar o transplante devia ser transplantado. De hoje em dia, quando nós sem transplante já temos as tais sobrevivências livres de progressão de praticamente uma década, já é questionável se faz sentido ou não transplantar. Repito, ainda não temos a evidência de que possamos prescindir disto sem prejudicar os doentes, mas a pergunta é lícita e a resposta seguramente surgirá a curto prazo, nos próximos anos. Os anticorpos bispecíficos têm um mecanismo de ação que é diferente daquilo que as pessoas consideram quimioterapia convencional. Portanto, grande parte da toxicidade associada à quimioterapia não existe aqui e aquilo que é a toxicidade específica tem muito mais a ver com uma ativação, por vezes exagerada, do sistema imune. Ou seja, há uma toxicidade própria associada às primeiras infusões, que são feitas com uma enorme cautela, que exigem doses crescentes de medicamentos de forma a que não haja este terremoto que nós chamamos de síndrome de libertação de citocinas. Isto é transitório, surge por regra na primeira ou nas primeiras 2 ou 3 administrações destes fármacos e, portanto, não é um problema a médio prazo. A médio prazo, os problemas que surgem são associados à imunossupressão que está associada ao tratamento, ou seja, ao risco de infecções. Claro que nós temos muitas alternativas terapêuticas para reduzir este risco, passa muito pela educação dos doentes, por uma proximidade muito grande entre os doentes e a equipa médica e de enfermagem que os acompanham, com profilaxias anti-infecciosas e é facilmente gerível. Há talvez um dos alvos que nós usamos nestes anticorpos bispecíficos, que é o GPRC5D, que é um alvo que existe também em células da pele, nas papilas gustativas da língua e nos folículos pilosos, o que significa que os doentes que são expostos a este anticorpo dirigido contra este alvo têm um tipo de toxicidade que não é vulgar nos doentes tratados com terapêuticas mais convencionais, porque têm muita descamação cutânea, têm alterações das unhas, têm perda do paladar, têm a boca seca, dificuldade em engolir, todo um quadro que é realmente pouco habitual em termos de perfil de toxicidade. São toxicidades que, por regra, não são ameaçadoras para a vida, mas que interferem de uma forma importante com a qualidade de vida dos doentes. É fácil de perceber que alguém que até tinha uma qualidade de vida razoável, que está autónomo, que tem uma vida normal e que de repente perde pura e simplesmente completamente o paladar, que isso
tem uma enorme repercussão na sua qualidade de vida. Ou seja, também por alguns destes aspectos, muitas vezes que não têm a ver com vida ou morte, mas que têm só a ver com a forma como nós vamos vivendo, devem ser acauteladas, devem ser discutidas com os doentes, terá de ser sempre ponderado o custo-benefício de cada uma destas opções, doente a doente.